Os negócios. Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o ex-prefeito, atual vereador César Maia, contando com a participação do jornalista Lima de Amorim. A quem eu passo a palavra, Lima. César, a partir dessa última pergunta que foi feita e que a sua resposta, você já, de um certo modo, adiantou a minha pergunta, que é o seguinte: no momento em que a presidente escolhe essa equipe econômica, e vamos supor que isso deu o resultado esperado, de acalmar as coisas, de gerar confiança, enfim, como é que fica a oposição, em termos de bandeira? Olha, a oposição, ela tem que cumprir com as suas funções, que é a função de fiscalização. Por exemplo, e nunca houve um momento mais fácil para fazer oposição do que esse. Quantos nomes vão sair do Petrolão? Quantos ligados ao governo? Hoje o Estado de São Paulo tem uma chamada dizendo só 2 do PP não estão metidos lá no negócio do... Né? Então, esse quadro é um quadro em que essa conjuntura ela vai ser levada, com a economia crescendo pouco, inflação um pouco mais alta, o PIB, se Deus quiser, crescendo mais em 2017. Então você vai ter todo o conforto para dizer que os problemas do governo, as mazelas, para estourar esse Petrolão finalmente, com os bilhões, com os nomes. Eu acho que a oposição está numa posição cômoda. Minha opinião é que a oposição não deve ser raivosa. Mas me parece que nesse momento tá vendo, ainda existe um acirramento de posições muito forte. Diferentemente de outras eleições, quando nós tínhamos o período pós-eleitoral, havia, digamos, uma trégua, uma espécie de entendimento, um arrefecimento, digamos, desse combate ao governo. Me parece que, ainda, diferentemente das outras eleições, como disse há pouco, ainda há. No Congresso reflete esse acirramento a todo momento. E temos também, de outro lado, manifestações públicas pelo impeachment da presidente Dilma em São Paulo, já 2, 3 vezes, ou seja, qual é a sua leitura sobre o que está acontecendo, digamos? Como é que você vê essa parcela da população que rejeita o resultado eleitoral? Bem, nós tivemos uma eleição empatada praticamente. Uma avaliação da presidente Dilma, que foi uma avaliação um terço, mais ou menos, né? Que flutuou aí. Eu acho um erro a oposição ficar irracível, ficar tenebrosa, né? Acho que não é correto. Eu acho que a oposição perdeu a eleição. Não explica a derrota, não explica nada disso. E começa a fazer o seu trabalho de turno. Porque quem entra numa ação irracível de oposição, num discurso raivoso, cansa. Porque a política é assim, uma curva que deve ser ascendente em direção à próxima eleição. E descendente para a oposição do governo em relação à próxima oposição. Se você antecipa isso daí tudo, no final quem vai se beneficiar do médio prazo vai ser o governo e não a oposição. No Brasil as eleições municipais são muito importantes. Elas são gerais, ocorrem ao mesmo momento. Quando se entrar no ano de 2016, já vai ser o foco municipal, quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então eu acho que devia ser mais tranquilidade, mais calma, esperar um pouquinho e não subir o tom como está se subindo. Prefeito, o senhor falou em oposição, não acirramento, mas o senhor falou das eleições de 2016. O senhor é oposição bastante dura ao prefeito Eduardo Paes na Câmara de Vereadores. Quer dizer, que diagnóstico o senhor faz da administração atual? Quer dizer, quais são os pontos? O senhor, porque diferentemente da população que vê a administração de fora, né? O senhor está dentro da Câmara, então percebe, do ponto de vista administrativo, todas as nuances operacionais do governo e pode então fazer crítica nesse sentido. Quer dizer, que tipo de avaliação o senhor faz do governo Eduardo Paes? Olha, Ricardo, são estilos tão distintos, né? Até acho estranho, o Eduardo começou comigo tantos anos, né? Que o eleitor vai ter facilidade em fazer opção, como está fazendo. Eles são estilos de gerir a educação pública, né? A saúde pública, quer dizer, toda essa visão de terceirizações, de privatizações. Por exemplo, a saúde são as OS que estão, na verdade, à frente da saúde pública municipal. As OS
foram apresentadas à população como uma alternativa do governo municipal para fugir dos entraves da administração pública e aí garantir eficácia na ponta para o contribuinte. Estão conseguindo isso? Bem, as notícias aí, as inspeções mostram que não. Você pensa bem, Ricardo, você fiscalizar e controlar o governo desde dentro do governo não é fácil. Estamos vendo os problemas por aí. Agora você terceiriza uma área complexa como a saúde. Como é que você controla isso? Se vê bem, para o ano que vem o orçamento da prefeitura prevê gastos com as OS de 1 bilhão e quase 700 milhões de reais. E com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, de 1,5 bilhão de reais. Quase a mesma coisa? Superior, né? Superior. Né? Superior. Então, como é que você controla isso? Essa ideia de que o setor privado faz melhor do que o setor público, isso é uma ideia falsa. Falsa. Onde é que estão essas empresas de gerência? O senhor Gerdau não foi trabalhar junto com a Dilma? Não levou o Falcone para a gestão? E ele não estava junto com a Dilma no Conselho de Administração da Petrobras? Então, são pessoas honestas, corretas, competentes. Então, acho que na hora que você empurra o governo para o setor privado, você perde o controle do próprio governo. É o que nós estamos vendo aí. Agora, são maneiras de você gerir e administrar. Acho que concentrar recursos, com a ajuda do governo federal, em obras rodoviárias, é um erro. Porque as pessoas querem saber o que muda na sua vida, no seu dia a dia. Dos BRTs. Dos BRTs, né? Acho que é um erro. Que as pessoas querem saber o que muda na sua vida. E a sua vida muda quando o seu bairro melhora, quando o serviço melhora. Aos BRTs, que eu queria confrontar com a sua opinião, diz que os BRTs, diferentemente de outras regiões do mundo, ele não é interligado, ele apenas é de ponta a ponta, ou seja, ele não tem ramificações. Se você desce numa estação qualquer, no meio do percurso, você não tem ramificação para seguir para outros bairros. Quer dizer, eu só concordo que essa é uma falha que precisa, que deve ser corrigida, e que o BRT assim funciona, digamos, com um potencial menor do que poderia apresentar caso fosse ramificado por toda a cidade? É igual o Brejo Ligeirinho de Curitiba, né? Aquelas estações bonitas, elas são feitas para você chegar com o seu bilhete numa direção e pegar um ônibus articulado com aquela estação em outra direção. Isso não acontece nem em Recife, que está com BRT, nem em Belo Horizonte, nem no Rio de Janeiro. Então você tem a repetição de um erro urbano grave que aconteceu nos anos 40 e 50 e tal, no Rio de Janeiro, que são os trens suburbanos da Central do Brasil, porque eles estupram, dividem o bairro ao meio. Isso cria problemas de qualidade de vida, por exemplo, para o comércio. Reclamam muito na Taquara, reclamam muito na Penha, né? E riscos, né, de travessia ali, a gente está vendo, né? Acho que esses recursos estariam melhor utilizados se tivesse investido mais em metrô. Né? O governo federal botou muito dinheiro nesse programa de BRTs. Então, acho que esse programa também, ele não vem associado a uma gestão eficiente do trânsito. Você antigamente tinha o horário para o congestionamento, de manhã ou de tarde. Agora, a qualquer hora do dia, você tem congestionamento. Você perdeu a capacidade de gerir o tráfego no Rio de Janeiro. A Polícia Militar saiu inteiramente da gestão de tráfego. Acho que as questões relativas a uma concentração muito grande de expectativas na área portuária também vai produzir um efeito num prazo tão longo que não vai haver o retorno político disso. Agora, porque como é que, como vereador e aí como homem público, de que maneira se dá a sua atuação para, não só na crítica, qual é a contribuição que concretamente é possível dar com a sua bagagem e na sua condição como vereador? O senhor responde depois do nosso intervalo, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta o ex-prefeito César Maia responde a pergunta do jornalista Lima de Amorim. Voltamos em um minuto.